Ele é considerado um dos mais brilhantes capitais intelectuais hoje na política pernambucana. Eu vou ter o prazer de receber o cientista político e doutor em Direito e Ciências Políticas, André Regis. Seja bem-vindo ao meu programa, é um prazer recebê-lo aqui. Feliz 2009, André. Feliz 2009, André. É um grande prazer estar no seu programa. Grande prazer mesmo. Muito obrigado. André, você está lançando um livro que eu queria colocar para o meu telespectador, O Novo Federalismo Brasileiro. É um livro que está sendo lançado e para falar do novo, eu preciso explicar ao telespectador o velho. Eu queria que você me explicasse o federalismo que deixou de existir e esse novo federalismo do qual você discorre tão bem. Bem, este trabalho, ele foi fruto de vários anos de pesquisa. Ele envolve a relação de poder entre os governadores e o presidente da República. Eu mostro como é que era essa relação, onde prevalecia o poder dos governadores, onde os governadores eram atores políticos com a capacidade, inclusive, de vetar políticas presidenciais, onde os governadores tinham uma influência enorme no Congresso Nacional, onde os governadores podiam controlar, inclusive, as suas bancadas, porque os governadores tinham instrumentos como o Banco Bandep, por exemplo, aqui em Pernambuco, a CELP, ou a TELP, ou as estatais do governo do estado, e também a capacidade de lançar títulos no mercado. Isso fazia com que o governador ele tivesse uma autonomia muito maior do que a existente hoje. E eu mostro justamente o outro lado. Após as reformas que foram implementadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, essas reformas fizeram com que os governadores perdessem essa capacidade de influenciar o futuro político dos deputados federais. Na prática, eles deixaram, então, existia, mesmo que a prática do governador política fosse discutida, mas existia um equilíbrio de forças em relação ao governo federal, ao presidente, ou ao poder executivo, melhor dizendo. E com essa mudança, o poder dos governadores, na prática, se esvaiu. É isso que o livro diz? Ele mostra que os governadores tinham poderes excessivos, por isso que essa época era chamada federalismo predatório, onde os governadores tinham um comportamento agressivo em relação à União. Por exemplo, o governador de São Paulo, a capacidade que ele tinha de causar danos à economia brasileira a partir dos bancos, como o Banespa, a capacidade que ele tinha, por exemplo, de comprar energia da União, de Itaipu, e não pagar, e aquilo era um poder enorme. E esse comportamento não era somente do governador de São Paulo. Todos os governadores agiam da mesma forma. Então a União ela tinha um prejuízo enorme. Esse federalismo era ruim, era predatório. Então quando houve a modificação, os governadores perderam força, mas perderam excessivamente. Então nós saímos de um polo para o outro. Fomos os extremos. Então os extremos. E hoje nós temos os governadores que são irrelevantes do ponto de vista da cena política nacional. O presidente da República hoje, ele não tem nenhum constrangimento vindo do parte dos governadores. Nenhuma oposição. Nenhuma oposição. Você pode ver José Serra, você pode ver Aécio Neves, são muito moderados em relação ao presidente Lula. Porque sabem que, se houver o confronto, o prejuízo para seus estados será grande. Nós estamos numa democracia nova, a democracia brasileira é nova. Minha pergunta, André, é se esse conjunto de forças postos da maneira com que você acaba de explicar, que tipo de perigos, prejuízos ele pode trazer para essa jovem democracia? Bem, o prejuízo maior é que quando você torna os governadores irrelevantes, você faz preponderar a figura presidencial. E às vezes o presidente ele não tem um determinado contraponto, e é isso que está acontecendo. Hoje o presidente da República ele tem uma facilidade maior de governar, o que é bom, porque ele não sofre a pressão negativa dos governadores. No entanto, ele pode se exceder sem aquela pressão contrária, que é o que se chama do sistema de freios e contrapesos. Então, eu acredito que há uma necessidade de um fortalecimento da figura do governador, mas não a ponto de voltarmos ao passado. Em relação às democracias mais amadurecidas no mundo, que tipo de relação você estabeleceria em relação ao nosso federalismo? Eu diria que a maior parte dos países se organiza da forma unitária, não é?
Os países que são organizados em federação, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Alemanha, por exemplo, ou a Argentina, existe um instrumento maior de contenção do poder presidencial por parte dos governadores, por parte dos estados, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, para se alterar a Constituição americana, é preciso que haja concordância das assembleias legislativas. O nosso federalismo, ele é um federalismo muito centrado na figura do presidente. É como se o presidente fosse responsável por praticamente todos os grandes problemas nacionais. Então, é difícil haver uma mudança nisso, porque isso já está na cultura brasileira. Ou seja, nós, diferentemente dos americanos, quando alguma coisa não está funcionando bem nos Estados Unidos, a lógica é, vamos descentralizar, vamos jogar para os estados. Aqui é o oposto. Quando algo não funciona bem, a lógica é, vamos federalizar para ver se a coisa funciona. Então, eu acredito que os governadores precisam ser novamente fortalecidos, mas com essa ressalva. Nada de ter poderes excessivos, como por exemplo, volta de bancos estaduais, capacidade de irresponsavelmente lançar títulos no mercado. Eu acho que a alteração que foi feita na época do governo Fernando Henrique foi para o melhor. Agora, é preciso que haja uma recomposição nesse sentido. Você imagina que a mentalidade política, e aliás, entrando em política, você obteve uma votação superior a 5.000 votos na última eleição. E o que lhe credencia com uma liderança política e uma nova. Nós estamos falando da liderança política numa cidade onde não existem tantas novas lideranças políticas assim. André, como é que você está entendendo o momento político pernambucano à luz, primeiro, de uma mudança de mentalidade em termos de gestão, segundo, de uma nova relação política com as lideranças políticas, do político que tem um mandato com os seus liderados, com os seus líderes de comunidades, etc. e tal? Bem, a minha campanha foi uma campanha um tanto quanto diferenciada, porque eu não tive estrutura assistencialista. A opção foi fazer uma campanha de opinião. E fiquei muito feliz de ter tido sucesso, né? Fiquei na primeira suplência do PSDB e acredito que foi uma decisão muito acertada ter disputado, porque eu aprendi muito também. Do ponto de vista da política que nós vivemos hoje, o que está acontecendo em Pernambuco é até em maior intensidade do que está acontecendo no restante do Brasil, onde há uma situação que favorece o governante, porque os últimos 2 anos foi de crescimento econômico, e grande crescimento econômico puxado pela economia mundial, e isso fez com que a população se sentisse mais feliz, consumisse mais, e isso favorece o governante. Então, eu acredito que é uma dificuldade para quem está na oposição convencer as pessoas de que, olha, o que está acontecendo é passageiro. É fruto de uma conjuntura. É fruto de uma conjuntura. É preciso acordar, porque quando a economia crescia, ninguém dizia que é porque a economia internacional estava em crescimento. Quando a economia ela está em retração, agora é por conta da economia internacional, ou seja, quem está na oposição tem uma dificuldade enorme de mostrar isso, ou seja, para a população de que o que devemos lutar para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro é o que você coloca. Ou seja, como você mencionou, o que é que seria necessário para aperfeiçoar a democracia. E eu acredito que a democracia brasileira, ela precisa ser aperfeiçoada, por exemplo, no processo eleitoral, que ainda as práticas são antigas, isso eu acho que é um entrave. E também é preciso que a gente acorde para o fato de que os valores contam, de que a política ela deve ser feita de acordo com as regras. Quando a população ela aceita que as regras sejam quebradas, ela aceita isso como o normal, e isso é um grande revés para a democracia, porque quem se pauta pela correção vai ter um prejuízo enorme em alcançar o sucesso. Isso passa pela cidadania, e a cidadania tem a ver com a educação, que daria um outro programa com você. Com certeza. Você tem aí 2 grandes pilares, cidadania de um lado, instituições políticas do outro. André Regis, um prazer enorme, uma honra lhe receber no programa. A honra foi minha. Eu espero que você venha outras vezes aqui para a gente ter outras conversas inteligentes. Parabéns pelo seu livro, O Novo Federalismo Brasileiro, e eu espero revê-lo em breve. Obrigado.
quem sabe como novo presidente da OAB, ou então continuando na chapa de Jaiminho. Olha, vamos lutar para continuar um trabalho bem feito, né? Olha, Drayton, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite e que o seu programa continue sendo esse sucesso. E depois desse papo inteligente com o cientista político e doutor André Regis, eu chamo rápido os comerciais. E a gente volta falando de publicidade. Eu volto já já.